Fala, meu povo, vamos para a nossa última aula desse bloco, falar um pouquinho agora sobre a nossa querida assistência social. Então, só relembrando, Pablo, mas fica muito repetitivo. Não, é interessante a gente ir sempre relembrando para isso ficar bem sedimentado, bem fixado na tua memória, tá bom? Então, só relembrando, nós estamos falando da Seguridade Social. A Seguridade Social é um gênero que se subdivide em saúde, previdência social e assistência social, ou como eu gosto de brincar, hashtag paz, previdência, assistência e saúde. E aí nós chegamos na assistência social, que está prevista lá no artigo 203, que vai dizer: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. Aqui nós já temos aquele aspectozinho controvertido, não é? Que é independentemente de contribuição. E aí, se você paga impostos, né? Todo mundo paga imposto, tá? Mas se você paga imposto de renda e acha que eu queria pagar menos, a carga tributária do Brasil é pesada e tal, e fica fornecendo assistência social para quem não contribui, isso é injusto. Tá, vamos com calma, tá bom? O Estado ele tem que justificar a sua existência, não é? E ele justifica a sua existência fornecendo direitos e serviços públicos à população, né? E o nosso Estado, a nossa Constituição, que é quem traz as regras do nosso jogo, ela traz que a assistência será prestada a todos, independentemente de contribuição. Mas se você observar bem, se a gente vier aqui para esses incisos, a gente vai ver que não é uma questão assim de, como é que eu vou dizer, não é pura bondade não, tá? Isso aqui tem um objetivo de tornar as pessoas úteis e produtivas e incluir as pessoas na sociedade e no mercado de trabalho, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos incisos, né? Tem por objetivos, inciso 1, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Então, aqui nós temos essa proteção a esses momentos de fragilidade da nossa vida. Então, a família, por que que ela precisa de proteção? Porque ela é o alicerce da sociedade, ela é a base da sociedade. A maternidade, porque, olha, se a gente não proteger a maternidade, como é que a gente vai existir enquanto povo, né? A infância, com que objetivo? Preservar essa infância, dar direitos a essa criança para que ela possa se tornar um adulto produtivo. A adolescência segue a mesma lógica e a velhice porque, enfim, a gente não vai abandonar nossos idosos para morrerem à míngua, né? O amparo às crianças e adolescentes carentes, aqui segue aquela mesma lógica, amparar para quê? Para que se tornem adultos produtivos, tá bom? Inciso 3, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Olha aqui a verdade começando a aparecer. A promoção da integração ao mercado de trabalho. Então, imagina que eu sou o Estado, você é essa pessoa carente que precisa da assistência social. Eu chego para você e digo, joia, vou te dar um benefício aqui para você conseguir subsistir, para você conseguir sobreviver, mas não só para isso, eu quero te integrar no mercado de trabalho. Eu quero que você se torne um trabalhador produtivo e que você se emancipe, que você não precise mais de mim, tá? Então, quero que você se torne útil para a sociedade. 4. A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção da sua integração à vida comunitária. Integração das pessoas com deficiência à vida comunitária. Quando você é integrado à vida comunitária, você está se tornando produtivo, não é? A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência, pessoa com deficiência, e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Aqui é o famoso BPC, não é? Isso aqui é o BPC, benefício de prestação continuada. E o inciso 6, a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.
meu Deus, eu vou correr o risco agora de esticar a baladeira falando desse negócio, né? Mas eu vou trazer um pouquinho de filosofia e eu acredito que você vai achar bem interessante. Existe um filósofo chamado Michel Foucault, né? Nosso querido Foucault. Esse cara foi o maior filósofo do século XX e uma das grandes sacadas dele foi o seguinte, ele diz, olha, o Estado exerce o poder soberano, mas não apenas o poder soberano, ele exerce também o chamado biopoder, que vai se subdividir em poder disciplinar. O poder disciplinar é exercido nos corpos das pessoas. Então, por exemplo, a escola que te prepara para você ser bem educadozinho, bem organizadozinho, bem produtivo, tá bom? E a biopolítica, que é exercida sobre a população como um todo. Então, o censo, essas políticas de saúde pública, política de vacinação, aqueles países que têm política de incentivo à natalidade ou controle da natalidade, então gestão da população como um todo, tá? Isso tudo com o objetivo de quê? De tornar as pessoas individualmente e tornar a população como um todo produtiva. Então fazer a gestão, fazer o manejo da população para a população ser produtiva. Lembra daquilo que a gente estava falando sobre a assistência social? Vamos voltar aqui, vamos dar uma olhada nisso aqui. Integração no mercado de trabalho, integração na vida comunitária. Isso aqui é biopoder, tá? Isso aqui é tentando tornar esses corpos, essas pessoas produtivas. E, atenção, eu não estou dizendo que isso é ruim, isso pode ser bom e pode ser muito bom. Tá bom? Então, essa é a assistência social. Vamos só dar uma olhadinha nela na Constituição, para a gente não perder o hábito. Está aqui a nossa Constituição Federal, está aqui o nosso artigo 203, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, isso aqui nós já vimos. Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do Orçamento da Seguridade Social previstos no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Aí vem as diretrizes da assistência social. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 5/10 de sua receita tributária. E aí, enfim, esse é o disciplinamento da assistência social. Vamos voltar para a nossa lousa e escrever um pouquinho sobre essa danada, tá bom? Então, estamos aqui na nossa lousa. O que é que a gente tem para conversar sobre a assistência social? Então, vamos lá. Assistência social. Ela também dialoga com os direitos fundamentais sociais que estão lá no artigo 6º da Constituição, que vai trazer moradia, trabalho como direitos fundamentais sociais, que vai trazer, enfim, são direitos diretamente relacionados à dignidade da pessoa humana, a pessoa ter uma vida digna, não é? E aí nós vimos que a assistência social, no artigo 203, parêntese aqui, eu fiquei meio com remorso de vocês terem achado aquela parte que eu falei do Foucault, biopoder e tal, muito viajado, né? Super, ultra, mega filosofal. Mas vai que alguém achou interessante, tem aula aqui no canal sobre biopoder, biopolítica, Michel Foucault. Se você tiver interessado e eu lembrar, eu vou colocar num cardzinho, acho que está aparecendo aqui em cima, tá bom? Então, assistência social, o artigo 203 da Constituição vai estabelecer que ela é prestada a quem dela necessitar. Então, ela é prestada a quem dela necessitar, a quem necessitar, independentemente de contribuição, tá? Então, ela independe de
contribuição. Diferente da Previdência, nunca confunda com a Previdência a gente vai ver na próxima aula, ela é um seguro, é para quem é filiado, tá? Então ela depende de contribuição. A assistência social, não, ela é independente de contribuição. O objetivo da assistência social, nós vimos, é a proteção de situações, de condições que merecem socialmente essa proteção. Nós vimos que está previsto na Constituição a família, não é? Família, a maternidade, nós vimos que está também a infância, opa, travou aqui, voltou, infância, a adolescência e a velhice, não é? Então, infância, cadê? Vou botar infância barra adolescência, adolescência e a velhice. Nós vimos que ela tem como objetivo o amparo a criança e adolescentes carentes, né? Então, amparo a criança e adolescente carente. Aí você diz, Pablo, mas isso não existe no Brasil, isso não funciona no Brasil. Pois é, está errado, deveria funcionar. Precisaríamos que isso funcionasse para que tivéssemos um país ainda melhor, tá bom? Então, nós vimos também a inclusão no mercado de trabalho, Nós temos a inclusão da pessoa com deficiência na vida comunitária. Então, eu vou resumir isso, tá? Como inclusão da pessoa com deficiência, tá bom? Pablo, mas na Constituição tá de outra forma. Tá, mas a gente coloca dessa forma aqui, fica até melhor de entender, tá bom? Nós temos a previsão do BPC para a pessoa com deficiência e o idoso que não consiga se manter, e nós temos a redução da vulnerabilidade socioeconômica daquelas famílias pobres ou extremamente pobres. A gente pode resumir isso como, vamos escrever assim mesmo, né? Redução da vulnerabilidade da socioeconômica das famílias pobres ou extremamente pobres. Então, famílias pobres ou extremamente pobres. Lembrando, pessoal, que numa sociedade capitalista, como é o nosso caso, você promover esses benefícios, você está incluindo essas pessoas também na economia, você está dando poder de consumo a essas pessoas e com isso você está contribuindo para aquecer a economia, tá? Então, pensando numa lógica de mercado, isso também tem algum interesse. Bom, então, essas são as diretrizes, não é, buguei aqui, é ótimo quando isso acontece, isso é sinal que eu tenho que tomar café. Então, essa é a esquematização do nosso artigo 203. Nós vimos também lá na Constituição, eita, apaguei tudo sem querer, vamos só arrumar um espaçozinho aqui, vamos apagar só essa parte aqui, para a gente relembrar a questão do custeio, tá bom? Custeio. Pablo, por que é que você fica escrevendo na lousa? Por que você não colocou isso já no slide? Não ficava mais fácil, não? Eu me sinto mais confortável escrevendo na lousa. Eu sinto de alguma forma que fica mais parecido com a aula em sala e é melhor para organizar meu cérebro problemático, as vozes da minha cabeça, tá bom? Então, o custeio da assistência social, custeio
ele deve ser feito com recursos da Seguridade e recursos de outras fontes. Por exemplo, nada impede que uma parcela dos impostos federais ou estaduais ou municipais seja destinado à assistência social, tá bom? E por fim, as diretrizes, para a gente ir encerrando e a aula também não ficar muito longa, nós temos as diretrizes que são a descentralização política e administrativa. Então, não deixa só na mão da União, coloca todo mundo para trabalhar, coloca União, Estado, Município, Distrito Federal, coloca todo mundo, tá? Nessa descentralização, a União, ela vai ficar responsável pela coordenação, mais o estabelecimento de normas gerais, tá? Normas gerais. E estados e municípios ficam responsáveis pela União. Estados mais municípios ficam responsáveis pela... Eu falei, ficam responsáveis pela União, se eu falei isso está errado, tá? Ficam responsáveis pela execução. Pablo, por que é dessa forma? Porque se a União coordena e coloca o regramento geral, você cria um padrão mais organizado em todo o território nacional e os estados e municípios vão executar isso de forma organizada, tá? Isso tudo nós vimos com participação da população, tá bom? Então, participação da população. A ideia é tornar a coisa um exercício de cidadania e de democracia, tá bom? Então essas são as diretrizes de forma bem resumida, bem básica, só para a gente entender como é que funciona, tá bom? Essa foi nossa última aula remota desse bloco, espero sinceramente que você tenha gostado. Beijão no seu coração e até a próxima.